Boa noite, eu vou digitar aqui para vocês o título da live. Não tô conseguindo, consegui. Dietas da moda e seus riscos para o adolescente. Não. Vamos ver se eu consigo fixar. Consegui. Boa noite, Alessandra. Boa noite, a papinha da vovó Londrina, que delícia. Ei, Ju, tudo bem? E aí, gente? Último dia, né? Último dia pra gente falar de adolescentes, e é tão interessante essa questão, né? Ó, doutor Marcos. É tão interessante que quando a gente começa a falar, vão surgindo outras coisas a respeito do adolescente, né? Hoje muitas mães me ligaram pedindo para agendar uma live também para falar com o dermatologista, né, a respeito da alimentação e as espinhas, né, acne, essa questão. E a gente também vai falar um pouquinho hoje aí na nossa, no nosso bate-papo, tá? Então, o motivo do nosso encontro hoje é para a gente fechar essa nossa conversa sobre a alimentação do adolescente e a gente poder discutir um pouco a respeito dessas dietas da moda. A gente que fica no consultório, a gente percebe algumas coisas que estão acontecendo. Ei, Francisco, tudo bem? Que a gente está percebendo que está acontecendo de uma maneira muito acelerada, principalmente por conta do acesso às redes sociais, ao Instagram, ao TikTok. Então, o adolescente ele está sempre em busca, né, disso tudo, das novidades, o que está acontecendo, o que o colega gosta, o que o colega faz. Ele vive em grupo e ele vai tentar seguir aquele padrão, né? Então, muito importante a gente ter ideia do como que os amigos dos nossos filhos adolescentes pensam, o que eles acreditam, porque os nossos filhos eles vão fazer aquilo que os amigos estão fazendo, né? Isso é muito mais difícil dele ser diferente desse grupo. E as dietas, o que é o problema? Primeira coisa que a gente tem que entender que o adolescente não é igual ao adulto. Então, as nossas recomendações, a gente já falou muito isso, das necessidades de caloria, necessidade de nutrientes, de medicamentos, de vitaminas, não é igual a do adulto. A da criança não é, adolescente também não é. Mesmo adolescente sendo considerado até 24 anos, tá? Outra coisa importante, o segundo ponto importante que eu gostaria que vocês lembrassem é que o adolescente ele não suporta restrições. Então, quando ele vai num profissional, que aquele profissional escreve para ele uma dieta cheia de restrições, ele não vai conseguir seguir. Para um adulto já é difícil de seguir, para um adolescente é quase que impossível. Então, torno a falar. As mudanças alimentares são mudanças mesmo. A gente vai pegar o que o adolescente faz e a gente vai tentar ajustar. Mas na prática, não é isso que acontece. Às vezes, eles, até por imposição da família, cobrança da mídia, cobrança social, cobrança da escola, dos colegas, dos professores, ele vai, né, chegar perto da família e vai pedir: eu tô achando que eu não tô legal, que o meu peso tá a mais ou meu peso tá a menos. Aí procura um profissional. Então, vocês têm que ter cuidado com os profissionais que eles vão, porque tem que ser um profissional que entenda. Ou a maioria pode não procurar nenhum profissional e ele vai decidir a dieta que ele vai fazer. E vocês não vão achando, não, isso já aconteceu na minha casa com a minha adolescente. Da cabeça dela, ela decidiu tirar o glúten, porque ela leu que o glúten era inflamatório. E ela, porque ela me acompanha muito nas minhas aulas, eu falo que ela sabe muito de medicina, né? Porque ela acompanha a gente
né, vivencia esse dia da gente em casa, ou sempre vivenciou. Eu fazia um grupo de orientação nutricional para os pais, e ela participava. Então, assim, da cabeça dela, ela achou que ela tivesse que tirar o glúten. Ei, Mariana, ei, Regina, a Tânia também entrou, boa noite. E ela tirou o glúten. Eu tive que fazer, assim, foi uma luta para eu conseguir voltar a alimentação com glúten para ela. E um dia eu cheguei na cozinha e a minha mãe tá morando com a gente, e eu escutei ela falando para minha mãe: não pode deixar que eu vou passar uma dieta para a senhora ótima. A senhora tem que tirar a lactose. Então, é muito interessante isso. Dentro né, na nossa casa acontecem as mesmas coisas que acontecem na casa de vocês, né? Então, o adolescente, ele tem essa fantasia, e o que ele escuta, né, o que ele acredita, ele vai para frente. Então, por isso que é importante da gente parar para conversar um pouquinho aqui. A Tânia está contando que aconteceu isso com ela também, a questão do whey, né, do BCAA, da carnitina. A gente em casa, a gente tem que explicar direitinho, mesmo a gente sendo profissional, os nossos filhos querem fazer uso sim, porque os colegas estão fazendo, né? E aí, hoje eu queria falar sobre a dieta plant-based, né? A plant-based é uma dieta atualmente muito estudada. O que é essa dieta? É uma dieta que prioriza o uso de produtos vegetais e uma diminuição ou a exclusão total dos produtos de origem animal, que aí é o veganismo. Então, dentro da plant-based tem o vegetarianismo, tem o veganismo e tem outras linhas. Mas o fundamental que eles colocam é de priorizar os alimentos de origem vegetal, tanto pensando em termos de sustentabilidade, em proteção do planeta, como em saúde. E prioriza também a comida de verdade, tá? Então, os princípios são ótimos, são excelentes, são saudáveis, mas caso o adolescente, a gente já discutiu muito ontem, ele faça a opção por excluir totalmente os produtos de origem animal, esse adolescente, ele precisa ser acompanhado, sim, e urgente, por um profissional que entenda para fazer essas substituições de uma maneira adequada, as suplementações de vitamina B12, independente de ser vegano ou vegetariano, tem que suplementar a vitamina B12, tá? A reposição de ferro, se necessário, porque a adolescência, a gente já falou ontem, que é um período que tem uma deficiência de ferro mais frequente por vários motivos, né? Então, assim, a opção é adequado, sim. Um adolescente pode ser vegano, pode ser vegetariano, pode outras linhas do plant-based, sim. Mas ele tem que ser acompanhado, porque pode faltar nutrientes importantes para que ele atinja um crescimento, um neurodesenvolvimento, porque o adolescente também tem uma plasticidade cerebral muito bacana e a gente tem que nutri-lo com neuronutrientes, tá? Então pode, mas precisa ser adequado. E não é só tirar a carne e os produtos animais, não. É também ter um estilo de vida saudável, porque muita gente tira a carne, muito adolescente tira a carne, tira os produtos animais, mas começa a fumar, começa a ingerir uma quantidade de álcool muito grande, dorme muito tarde, não pratica atividade física. Então, todo o benefício, assim, de comer carne em exagero, principalmente a carne vermelha, que a gente sabe que a gente tem que ter um equilíbrio de consumo, vai por água abaixo, porque ele acaba fazendo outras coisas. Então, isso acontece demais. É diferente de uma criança que já vem que uma família, mesmo o pai é vegano, a mãe é vegana, né? Então, já tem aquele estilo de vida já adequado. E o adolescente, ele resolve, eu não sei, assim, eu falo que era um momento que ele não poderia fazer essa decisão, porque é mais difícil dele aceitar essas mudanças de hábito, tá? Então, nós profissionais da área de saúde, nós pais, nós cuidadores, a gente tem que abraçar esse adolescente e ajudar ele nessa decisão.
E o que eu vejo, a hora que a gente apoia, que a gente organiza, que a gente faz a reposição de vitamina, isso não é sustentável por muito tempo. Aí ele acaba voltando ao equilíbrio de aceitar todos os alimentos, tá bom? Então, essa foi a primeira dieta restritiva que a gente tem que tomar esses cuidados. A outra dieta também que está muito em moda é a dieta low carb e depois uma outra linha da low carb que é a dieta cetogênica, tá? Então a low carb ela veio para ficar, tá? Só que eu quero fazer várias considerações. A quantidade de carboidrato por dia de uma dieta equilibrada, porque o carboidrato é um macronutriente, é um grupo igual o da proteína, igual o da gordura. Então, a gente precisa mais ou menos em torno de 40% a 55% das nossas calorias por dia do grupo de carboidratos. O que a gente tem que preocupar em relação a carboidratos é de fazer boas escolhas. E aí a gente já vai conversar sobre isso. Na low carb, essa quantidade em torno de 40% a 55%, ela cai para cada mais ou menos 12% de carboidrato. Então, ao longo do dia, quando você fala low carb, não tem uma definição certinha de quantos gramas de carboidrato por dia, mas é em torno até uns 120, 130 gramas, entre 50 a 120, 130 gramas de carboidrato dia. Essa é uma dieta low carb, não é no carb, né? Quer dizer, vai comer carboidrato, só que você vai comer uma quantidade menor, tá? E a dieta cetogênica é uma dieta que você vai reduzir, mas de uma maneira mais drástica, o carboidrato, para ele ficar em torno de 50 gramas por dia, tá? A doutora Tânia, que é uma nutropediatra lá do Espírito Santo, que está participando aqui com a gente, ela é a pessoa mais experiente em dieta cetogênica para criança, com indicação daquelas crianças que têm um componente de convulsão e que a gente faz para tratamento de quadros neurológicos com um bom resultado. Mas a gente indica a dieta cetogênica para tratamento desses quadros neurológicos e eles têm que ser muito bem, assim, o profissional que vai seguir é um profissional que tem esse treinamento. E no caso aqui, a que eu mais confio é a doutora Tânia do Espírito Santo, tá? Já os adultos têm feito muita dieta cetogênica. O que acontece? Essas dietas a gente não consegue por muito tempo, não. E o adolescente não vai conseguir, sim, por pouquíssimo tempo. A low carb, ela também tem uma indicação muito bacana nos adolescentes, principalmente aqueles adolescentes obesos, que já foi tentado um equilíbrio da alimentação, que já está com atividade física legal e que ainda não conseguiu perder a quantidade de peso adequada. Então, por um espaço de tempo, essa low carb seria interessante e a gente tem visto uma perda de peso importante, assim, com um tratamento bacana em termos de organizar a sensibilidade à insulina, melhora os níveis glicêmicos, mas vocês têm que perceber que não é todo mundo que tem essa indicação para fazer low carb e que é uma dieta que tem hora de começar e hora de acabar, porque a longo prazo o adolescente principalmente não consegue. Uma pergunta muito frequente é se a low carb atrapalha o crescimento do adolescente. Não atrapalha desde que seja feito levando em consideração o aporte calórico que ele precisa, a quantidade proteica adequada, oferecer a quantidade sim, mas dentro do padrão que o médico vai decidir de carboidrato. Tá? Então, vocês têm percebido que todas essas dietas precisam de acompanhamento. Não é só falar que eu virei low carb, não. Agora, aproveitando que a gente está falando da low carb, uma coisa que eu preocupo é o seguinte, são os bebês, que as mães já fazem a dieta low carb, e os bebês, a hora que vão começar a introdução alimentar, as mães não oferecem arroz, não oferecem macarrão, não oferecem batata, não é isso, gente. As crianças têm que, principalmente na infância, a gente não indica, na infância,
a gente não indica dieta low carb. As crianças precisam ter acesso e aprender a gostar de todos os tipos de carboidrato. Todos fazem falta, né? Só que a gente não pode é que uma dieta de uma criança ou de um adolescente ou de adulto seja carboidrato e carboidrato simples, né? O dia inteiro. É isso que a gente pede, é esse equilíbrio. Mas a ponto que eu vejo lá no consultório de não colocar nem carboidrato numa sopinha do bebê, essa criança não ganha peso, essa criança não vai desenvolver, porque ela precisa de um aporte energético de carboidrato também. E a segunda observação que eu faço em relação ao low carb, que eu não concordo, é que a questão de frutas, que tem algumas frutas que realmente tem uma quantidade de carboidrato maior e que ela vai ter um índice glicêmico maior também. Mas eu acho que são frutas que os nutrientes que possuem que essas frutas contêm, eles são muito mais importantes. Então, eu acho que dá para adequar sim. E eles colocam que existe uma diferença para quem estuda muito low carb entre os legumes e verduras e frutas. Então, assim, legumes e verduras liberados, mas as frutas não, bem restritas, e seriam as frutas que têm menor quantidade de carboidrato, que é o abacate, que, assim, como exemplo, são as berries, os pêssegos, o kiwi. Então, assim, são frutas caras, né, gente? Como é que no nosso meio a gente vai instituir só essas frutas? Não são, as frutas vermelhas são difíceis da gente conseguir. A maioria que a gente compra são frutas congeladas. Então, eu acho assim, e eles colocam, né, banana nem pensar, manga nem pensar. E a manga tem tanta fibra, tem tanto nutriente. Então, eu fico muito preocupada. Eu acho sim que tem o seu momento, tem suas indicações, tem um resultado bacana, mas na infância eu não acho prudente, porque o que nós temos percebido é que quanto mais restrição, quanto mais modismo, mais problema emocional essas crianças estão ficando, né? Porque elas não aguentam mais, assim, esse excesso de ser tudo saudável, tudo isso, tudo aquilo, nada pode, né? Então, é o equilíbrio. Agora, o adolescente, o low carb, a gente não tem até nem muito problema, porque eles não dão conta por muito tempo de levar essa dieta para frente, né? E se for também decidir, a gente tem que lembrar que as substituições têm que ser substituições saudáveis. Não vai ser só o nuggets, né? Tira o pão, mas aí põe o nuggets o dia inteiro, ou põe salsicha, né? Não é isso que a gente está falando. E se vocês forem notar, todas as dietas, o mais importante seria a gente pensar, a gente tem que comer comida de verdade, a comida que faz parte da nossa cultura, a comida que a gente aprendeu com os nossos avós, que a gente aprendeu com os nossos pais e que a gente vai transferir para os nossos filhos, e que a gente sempre tenha amor pelo alimento. Eu vou fazer vou parar um pouquinho aqui a live só para contar um caso que eu até chorei quando a mãe me ligou para me contar. É um menininho que eu tô fazendo um atendimento por telemedicina, ele é do interior de Minas, uma criança de 2 anos e meio, e que a mãe me procurou porque é uma criança extremamente seletiva, ele só come batata frita e um pouquinho de linguiça de frango. Esses são os alimentos que ele aceita, gente, não é mentira. Então, batata frita, a linguiça e leite. Isso o dia inteiro. E ele tá, no último mês, antes dela me procurar, ele tava assim, não queria mais sentar na cadeirinha, não queria sentar na mesa, chorando muito a hora que chegava próximo das refeições. E foi muito interessante que eu percebi na minha primeira consulta com essa criança que a mãe e o pai, assim, uma gracinha, um casal bacana, eles estavam dispostos a tentar de tudo. E eu vi, assim, eu comecei com as questões mais comportamentais. E todo final de semana eles vão para a fazenda dos avós. Aí a única coisa que eu pedi, então toda semana eu faço o controle dessa criança online e eu vou fazendo os para-casas para aquela semana se a mãe concordar. Então eu pedi para que a mãe, quando chegasse na fazenda, ela levasse a criança na horta para apanhar as folhas. E aí lavava as folhas próximo lá do canteiro e preparava a salada.
Então ela fez isso na primeira semana, ele nem tocou para lavar o alface e as outras folhas, ele ficou só peito. Na segunda semana a mesma coisa, e na terceira semana ele pediu para a mãe para ele tirar mesmo o alface da terra, ele lavou o alface e ele tentou 5 vezes colocar o alface na boca. E aí ele falou assim, eu não dou conta. Mas eu achei tão bonito isso que pra gente, assim, só o fato dele tocar no alimento, dele experimentar aquele alimento, já foi, assim, para mim um sucesso. Então a gente não pode perder a esperança não, gente. São essas mudanças bem pequenininhas e a gente precisa colocar tanto a criança quanto o adolescente para que ele ame a questão alimentar, para que ele goste de tudo. Então quando a gente fala que a gente não gosta de restrição, é porque a restrição ela leva essa aversão, né? Esse pavor, nossa, tudo é complicado, então você vai comer tudo muito complicado. Tá? Agora, eu vou falar da exclusão do glúten, também que virou uma moda, né? Assim, todo mundo tira glúten sem ter necessidade, sem ter doenças celíacas, sem ter alergia, né, ao trigo. E isso impacta muito porque a substituição, quando você tira o glúten, as outras farinhas às vezes são até mais calóricas, então a criança e o adolescente pode ingerir uma quantidade calórica por dia muito maior e às vezes um alimento sem tantos nutrientes, tá? Então a gente também, se não tiver doença celíaca, a gente não vai, ou intolerância ao glúten, a gente não vai indicar nenhuma restrição ou exclusão do glúten aí, como a gente tem visto ser feito de uma maneira generalizada. A exclusão da lactose, né, que a minha Carol pediu para a avó dela tirar, que ia ser ótimo para a saúde dela. A gente sabe que muitas pessoas a partir, né, assim, da adolescência podem sim não conseguir ficar, né, intolerante à lactose, mas não é a maioria. E lembrar que a lactose ela é necessária quando a pessoa não tem a intolerância, porque ela funciona como um pré-biótico e ela ajuda na absorção do cálcio que tem no leite. Então a gente precisa muito desse cálcio aí para os adolescentes, então a gente não faz isso, tá? E eu queria falar da dieta, que não é uma dieta, né? É um estilo que eu falo, que é o mediterrâneo, que hoje é a que a gente mais gosta e que não existe ninguém que fala mal da dieta mediterrânea, né? De onde surgiu esse nome, né? Que é a alimentação feita por aqueles países que são banhados pelo mar Mediterrâneo e que eles perceberam que é uma população que tem uma longevidade muito alta. Eles vivem muito e eles vivem bem, com qualidade. Então, por isso que atualmente a coqueluche de todo mundo é a dieta mediterrânea, porque a gente só vê benefícios, né? E o que é a pirâmide alimentar da dieta mediterrânea? Então, é comida de verdade, é muito legume, muita verdura, eles dão prioridade para o azeite de oliva, para o abacate também como uma fonte de gordura. Eles não comem com tanta frequência a carne vermelha, eles também não comem uma quantidade grande os laticínios, e eles comem muitas sementes, muitas nozes, né, muitos nuts, né? Então, assim, é uma dieta bem equilibrada. Mas o que chama mais atenção quando a gente vai estudar a pirâmide alimentar da dieta mediterrânea é a base da pirâmide. A base, o que eles focam? Estilo de vida. Então, eles colocam tanto de gente fazendo atividade física, sentada em torno de uma mesa, ou seja, eles compartilham as alimentações em família, tá? E o terceiro pilar da base é a questão que eles têm propósito de vida e eles procuram o que vai deixar feliz, porque a gente sabe que a felicidade é diferente, o que me deixa feliz para outra pessoa é outro propósito. Né? Então a base não é alimento, a base é estilo de vida, relacionamento e felicidade. Então isso é muito legal quando a gente vai estudar esses pessoas que vivem muito tempo e vivem bem nesses países, é muito interessante. E o mais interessante da dieta mediterrânea é a questão da diversidade alimentar,
que como são muitos alimentos, eles comem todos os grupos alimentares. E essa diversidade alimentar, o impacto dela é na microbiota intestinal. Então, a saúde em termos de microbiota intestinal dessa população é muito boa. Então, por isso que eles não têm tantas doenças inflamatórias, eles vivem mais sem esse impacto tão grande das doenças crônicas, que a gente sabe que um dos gatilhos é a alteração da microbiota. Então, vale a pena. E eles utilizam muito pouco sal. O que eles usam para dar o sabor no alimento são os temperos naturais. E aí são vários temperos, né? Aquela comida bem gostosa mesmo, que põe um tanto de coisa, mistura muito doce, muito fruta com legumes também. Então fica uma coisa bem, aquela combinação de sabores, fica muito gostoso, tá? E aí esses adolescentes podem todos seguirem essa dieta mediterrânea, que a gente vai ficar muito feliz, tá? E eu queria trazer para vocês... muita gente já deve ter escutado falar, inclusive quem me acompanha no canal do Telegram, no Pet Nutro News, eu já coloquei até o artigo mais recente da crononutrição, que hoje é uma preocupação em todos os estudos da nutrologia. Além da gente preocupar com o que comer, o que a gente vai comer, a gente tem que preocupar que horas que a gente vai comer aquele alimento, tá? Então, o impacto de você comer um alimento em determinado horário na sua saúde, ele existe. E eles descobriram, eu vou começar desde o café da manhã. Então, por quê? Se a gente come em horário errado, vai acontecer uma ruptura desse ciclo, né, circadiano, que rege o funcionamento do nosso organismo, inclusive o nosso funcionamento metabólico, com a liberação dos hormônios que vão influenciar na digestão de carboidratos, hormônios que vão fazer com que a nossa insulina funcione da maneira adequada, os nossos hormônios de saciedade também. Então, para que o nosso organismo esteja funcionando da melhor maneira possível, a gente precisa comer na hora certa. E o café da manhã é a refeição mais importante para todo mundo. E é o horário adequado para que a gente possa comer uma quantidade maior, tanto calórica quanto de carboidrato. Se a gente for escolher o nosso consumo de carboidrato, seria nessa parte da manhã, do café da manhã e do almoço. Mais para frente, depois disso, que a gente puder reduzir em termos de carboidrato por conta de toda essa liberação de hormônios, seria interessante. Então, a crononutrição, ela vem mostrar pra gente que se a gente come um alimento em hora errada, a gente pode ter um impacto. O impacto maior, que é evidenciado, é a questão do ganho de peso e da síndrome metabólica. Agora, existe um tanto de gente sortuda, tá? Um tanto, que possuem alguns genes, tá? No seu material genético, que essa crononutrição não vai ter tanto impacto. Então, a gente não sabe. Talvez tem pessoas que podem comer um prato de macarrão de noite, não vai fazer mal para ela, não vai fazer com que ela ganhe mais peso. E outras não, aquele impacto vai ser grande, né? Mas a gente não sabe e ainda não tem esse exame para detectar, porque são estudos bem recentes, tá? Agora, o almoço até 3 horas da tarde. O ideal é que fosse em torno de meio-dia ou 1 hora. E tem um estudo muito grande mostrando o seguinte, que eles pegaram 2 grupos e ofereceram a mesma quantidade calórica, os mesmos alimentos, o mesmo padrão de atividade física durante 6 semanas e foram acompanhando esse grupo. O grupo que almoçava depois de 3 horas da tarde, eles ganharam muito mais peso ou eles deixaram de perder peso. Então, e dosaram também, foram olhar qual que era o número de bactérias na saliva dessas pessoas que ganharam mais peso e eles observaram que as crianças, os adolescentes e os adultos que participaram
desse estudo que ganharam mais peso e que almoçavam depois de 3 horas, eles tinham uma quantidade de bactérias na saliva muito menor. Então, uma diversidade da flora da saliva muito menor. E isso impacta também no funcionamento do nosso organismo, que a gente sabe que a nossa microbiota, quanto mais diversa, melhor é para o nosso organismo, tá? O jantar, quanto mais tarde a gente comer. E se a gente come e dorme, o risco da gente engordar é muito grande, por vários motivos. E um dos motivos principais é que a melatonina, que é o hormônio relacionado, né, que faz com que a gente tenha sono, ele é liberado mais ou menos em torno de 30 minutos a 1 hora antes da gente dormir. E se coincide com o horário que a gente fez alguma refeição grande, principalmente rica em carboidrato, a gente não vai conseguir fazer com que todos os hormônios relacionados com o funcionamento de insulina, de glicose, eles não vão estar de uma maneira adequada. Então, isso vai proporcionar que a gente acumule mais peso, que a gente ganhe mais gordura por conta dessas alterações. Então, o ideal fosse que a última refeição, lá mais ou menos em torno de 7 horas, no máximo 8 horas da noite, para a gente dormir às 10. Então, olha que interessante, se a gente for perceber, isso é uma coisa que a gente percebe mesmo, as pessoas que vão dormir muito tarde, além delas comerem muito à noite, né, fica essa janela para alimentar muito grande, né, desde de manhã até de noite, e o que a gente vai comer não são as coisas mais saudáveis. E mostrou também nesses estudos de crononutrição o seguinte, por exemplo, se a gente jantar mais tarde, como ocorre essa liberação hormonal de hormônio de saciedade, ela vai ser alterada. Então, o hormônio que dá fome, que chama grelina, ele aumenta, quando a gente come, ele diminui. Só que quando você janta mais tarde, ele não vai ter essa queda. Então, vocês já notaram que às vezes a gente janta, passa 1 hora, a gente está com fome de novo? Então, pode ser relacionada a essa questão do horário que a gente está tendo essa refeição do jantar. Então, prestar atenção nisso. E o que está acontecendo com os adolescentes? Eles estão comendo bem tarde, eles ficam no computador até mais tarde, eles vão fazer um lanche lá para as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles pulam o café da manhã. Então, isso também vai proporcionar que eles vão ganhar uma quantidade de peso muito maior nessa época aí de isolamento social, né? Outra coisa é que eu não sei se todo mundo já escutou falar, eu não sabia, eu aprendi recentemente estudando a crononutrição, que é um termo que eles falam de jet lag social. Então não é aquele de viagem, não, quando a gente viaja, né, para lugares de fuso horário diferentes, não. Esse jet lag social é a alteração, por exemplo. Então, de segunda a sexta eu vou dormir às 10 e acordo às 6 horas da manhã. Aí chega no final de semana, eu vou dormir meia-noite e acordo às 6 ou às 7. Então, essa variação do horário que a gente deita e que a gente acorda, ela causa, sim, uma interrupção dessa regularidade dos padrões de sono. E isso vai levar a uma confusão do nosso relógio biológico, que é o ritmo circadiano, e isso vai desregular o nosso metabolismo. E os trabalhos mostrando que o adolescente é o que mais sofre esse impacto, porque ele tem que acordar cedo para ir para a aula, que as aulas começam sempre no horário mais cedo, e chega final de semana, ele vai para as festas, ele tem que continuar indo, né, depois que passar isso tudo. Então, ele ainda tem esse impacto desse jet lag social. A gente, depois de uma certa idade, a gente não fica muito com isso, que a gente acaba dormindo mais ou menos no mesmo horário. Então, essa regularidade é importante da gente combinar com o adolescente, né? Salvo alguns dias aí. E nessa época agora é importante também de conversar para a gente tentar minimizar um pouco desses riscos, tá? E o ideal para o adulto seria dormir em torno de 7 horas por dia, para que tenha um metabolismo adequado no outro dia também. E para o adolescente um pouquinho mais, né? Em torno de 8, 9 horas aí. Para ele dormir e não pular o café da manhã, que é o que a gente vê que acontece com mais frequência, né?
É uma coisa surreal, né? O tanto que eles pulam o café da manhã mesmo e perde essa oportunidade de regular toda a nossa questão hormonal ao longo do dia, tá? Eu tô conferindo aqui as minhas anotações para ver se eu esqueci de falar alguma coisa aí em relação à dieta para vocês, mas eu acho que tá tudo certinho. E a minha última fala é o seguinte: algumas mudanças, até mesmo naquelas muito saudáveis em moderação, ela pode não ser saudável quando levadas ao extremo. Então, pode ser até um hábito saudável, mas se aquilo for extremista, a gente não vai conseguir de jeito nenhum. O jejum intermitente não é apropriado para criança, não é apropriado para o adolescente. A gente não consegue, com esse jejum intermitente, alimentar de uma maneira adequada um adolescente, mas essa organização dessa crononutrição, dele jantar até mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, depois e comer só no outro dia, isso já funciona mais ou menos como um jejum, assim, né? Ele não vai alimentar na hora que ele não deveria alimentar mesmo, mas aquele jejum de 16 horas a gente não tem feito essa recomendação, não, principalmente até os 16 anos de idade, tá? Grávidas também a gente não aconselha. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu não falei ontem, eu queria reforçar, o perigo que está acontecendo com os adolescentes consumindo são os energéticos, tá? Os energéticos, eles são ricos em cafeína e eles são ricos em açúcares. E os adolescentes, eles combinam muito os energéticos com o álcool. E eles nem percebem, então é uma combinação muito ruim e eles tomam igual água, né? E então a gente tem que orientar, principalmente quando eles forem para as festas, quando eles estiverem longe da gente, que não é um hábito que a gente deveria deixar ser feito aí do jeito que eu vejo, até que tem famílias que os pais compram os energéticos e colocam para os filhos né, tomarem ao longo de dias. Então isso eu não acho interessante, tá? A gente ainda tem um tempinho para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou faltando aí de eu falar alguma coisa? Não, tá tudo bem? Todos os adolescentes, eu queria tantos adolescentes escutando, né? Mas a gente não tem essa... Uma colega até colocou, a doutora Stefani Denise, ninguém vai escutar isso não. Nenhum adolescente vai querer participar dessa live não, mas um dia eu sei, né? Vamos ver o que a Tânia colocou aqui, ó. É interessante como que os adolescentes que resolvem fazer dieta vegana em famílias que não são veganas, isso não se sustenta por muito tempo. Não sustenta mesmo não, viu? Não sustenta não, porque, né, não tem aquela tradição, né? O Léo, a gente falou muito aqui dos riscos do vegetarianismo, quando não bem controlado por um profissional, né, que entenda mesmo da dieta vegetariana, o adolescente pode ter o risco muito grande de ter anemia, deficiência de B12, e outras deficiências que podem impactar no crescimento dele. Mas quando o vegetarianismo e o veganismo é levado de uma maneira adequada, não vai ter repercussão. Então, é o equilíbrio mesmo e o acompanhamento, até de exames, né? Essas crianças, esses adolescentes, a gente acaba fazendo mais exame, né? Tem aqui um do lado de 13 anos, é isso mesmo. Virou uma moda aí. Ei, Juliana, tá boa? A Lúcia também tá aí. Só bacana, viu? Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, essa participação. E o que for surgindo aí de dúvidas, vai falando com a gente aí, tá? Fiquem com Deus, tá? Um beijo grande. E sempre lembrando de eu falar, ninguém pode perder a esperança de mudar hábito de vida, não. De uma maneira carinhosa, a gente vai contaminando as outras pessoas com hábitos bons, viu? Beijo para vocês.